Boa noite, companheiros queridos. Muita paz a todos. Que nós possamos, mais uma vez nessa noite, com auxílio da nossa vontade, do nosso discernimento, aproveitar as energias positivas que emanam no nosso ambiente. Que nós possamos contribuir uns com os outros, através dos nossos pensamentos positivos, do nosso pensamento de amor, do nosso carinho uns para com os outros. E que eu também possa essa noite receber essas energias e absorvê-las, para que possamos, através do Evangelho de Jesus, levar a mensagem que hoje nos é destinada. Como nós podemos ver, a nossa mensagem de hoje, o nosso assunto de hoje, se refere ao pensamento positivo. E nós sabemos que pensar é um ato comum a cada um de nós. Todos nós pensamos. Nós pensamos incessantemente. Nós pensamos constantemente. O que difere, o que altera é a qualidade do nosso pensamento. O que difere uma pessoa da outra é a maneira como ela conduz essa energia. Porque pensamento nada mais é do que energia. E o pensamento, ele flui do espírito, porque quem pensa é o espírito. O nosso corpo, ele somatiza o pensamento do espírito. O ser inteligente do nosso corpo é o espírito. Então, quem pensa é o espírito. E o pensamento nada mais é do que uma energia. E quando nós pensamos, nós estamos movimentando essa energia. Nós estamos emitindo ondas. Nós estamos plasmando imagens fluídicas que ficam à nossa volta nos envolvendo. Então, todos nós temos a vida que nós procuramos, que nós desejamos através do nosso pensamento. Sendo assim, e entendendo isso, Allan Kardec, certa vez, perguntou para os espíritos: os espíritos nos veem? Os espíritos veem os nossos pensamentos? Será que os espíritos nos veem? Agora, por exemplo, que nós estamos aqui reunidos, várias pessoas, com o mesmo objetivo, graças a Deus, com o mesmo objetivo. Aqui também existem muitos espíritos. Será que esses espíritos estão... Por que esses espíritos se aproximam de alguns, né, e não de outros? Será que eles veem os nossos pensamentos? Kardec perguntou isso. E os espíritos responderam que sim. Que os espíritos enxergam todos os nossos pensamentos. Porque quando nós pensamos, nós movimentamos essa energia, emitimos onda e formamos imagens à nossa volta. E aí, nós
somos descobertos por mentes que se afinizam com o nosso pensamento e com a nossa mente, com a nossa maneira de ser. Então, ao nosso lado, com certeza, nós que estamos nesse momento pensando positivamente, temos espíritos que estão como nós, pensando positivamente, buscando um caminho, buscando acertar, buscando ser feliz, buscando viver melhor. E essa energia, de onde vem essa energia? Né? Allan Kardec também, ele fala no livro Gênese, ele fala da formação do universo. Então, só para a gente entender de onde vem essa energia, Allan Kardec, na Gênese, fala da formação do universo e fala dessa energia que envolve tudo, todo o universo, que envolve todos os planetas e todos os seres e tudo que existe, que é chamado fluido cósmico universal. E através da manipulação desse fluido é que foi permitido formar tudo que existe até hoje. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido que fluiu das mãos do Criador para todos nós, e que é energia. E a energia flui da nossa mente, porque quem pensa é o espírito. A energia flui do nosso espírito, como a água flui de uma cachoeira. Por isso, então, que nós somos identificados por aquilo que pensamos. E quando, por invigilância nossa, nós começamos a pensar aquilo que nós não queremos, muitas vezes, pela nossa invigilância, nós começamos a pensar alguma coisa ruim, a ter uma ideia negativa, e quando nós nos demoramos muito nessa ideia negativa, nessa vibração ruim, nessa energia, nessa onda, nessa corrente que vai nos envolvendo, nós atraímos para nós mentes que se afinizam conosco negativamente. É por isso que nós precisamos vigiar o nosso pensamento. Será que é possível parar de pensar? Será que a gente para de pensar? Claro que não. Nós pensamos o tempo todo. Nós pensamos constantemente. Nós pensamos, olha, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos desejos, tudo que fazemos é precedido pelo nosso pensamento. Tudo na nossa vida. Por isso, o pensar é muito importante. Então, é impossível conter o nosso pensamento. Mas os espíritos também nos ensinam que nós não podemos parar de pensar. Nós pensamos o tempo todo, mas nós podemos escolher o tipo de pensamento que nós estamos guardando no nosso campo mental. Por exemplo, vejamos bem como é importante a vigilância do pensamento. Um alcoólatra, ele está sempre pensando na bebida. E à medida que ele vai pensando na bebida, ele vai plasmando com a sua energia, ele vai formando em torno de si, em torno da sua tela mental, ele vai plasmando ali essa energia, ele vai plasmando, essas imagens que o caracteriza como alcoólatra. E é por isso então que se diz que quando o alcoólatra, o primeiro gole, ele toma sozinho. Todos os outros, ele recebe a influência das mentes que o descobrem e se afinizam com essa vontade, com esse pensamento.
E assim, todos os outros vícios, tudo na nossa vida, todas as nossas atitudes, no bem ou no mal, começa no nosso pensamento, na nossa tela mental, no nosso espírito. Então, nós não podemos parar de pensar, mas nós podemos escolher o tipo de pensamento, né? Nós podemos escolher o tipo, as imagens que nós queremos manter em torno de nós. É por isso, é fácil vigiar o pensamento. Vocês já perceberam algumas vezes, quando a gente amanhece com uma indisposição, uma tristeza, um mal-estar, uma insatisfação, um desequilíbrio, que você fala, meu Deus, de onde vem isso? Não é verdade? Algumas vezes não acontece isso. Você amanhece desanimado, um dia tão lindo, né? Amanhã te convidando à vida, à alegria, à realização, às coisas boas. Você triste, sentindo mal-estar. É fácil vencer essa condição quando nós estamos assim? É fácil sair dessa situação? Não é fácil. É por isso que Jesus nos diz sempre no seu Evangelho, em várias ocasiões, durante a sua passagem aqui pela vida, Jesus deixou claro que nós devemos vigiar e orar. Mas o que significa vigiar em relação ao pensamento? O que significa vigiar? Olha, preste atenção com aquilo que você está plasmando à sua volta. Como você está manipulando essa energia, as imagens que você está trazendo no seu campo mental, porque isso vai interiorizando em nós. Nós vamos trazendo isso para dentro de nós, para o nosso mundo íntimo, e nós podemos ter saúde ou a doença, porque tudo começa na nossa tela mental, no nosso pensamento. Tudo começa. Muitas vezes, vejam bem, nós não somos educados para gerar a saúde, para gerar o equilíbrio, para gerar a vida, para gerar a nossa evolução espiritual. Nós precisamos vigiar isso. Muitas vezes nós vamos ao médico e tem alguma coisa alterada, né? Glicose alterada, colesterol alterado, pressão alterada, e o médico fala assim para você: ah, essa sua diabetes, ela é emocional. Ah, essa sua pressão alta, ela é emocional. Por quê? Porque o nosso espírito, né, ele pensa, ele está somatizando uma energia negativa e está levando isso para dentro do nosso corpo físico. Mas o médico, ele não fala para a gente, olha, você é capaz de mudar esse quadro. Sem remédio, é claro. Você é capaz de gerar saúde. Você é capaz de modificar a sua vida, modificando o seu pensamento. Então, nós somos capazes de gerar vida, de gerar saúde para nós mesmos, através daquilo que nós pensamos, vigiando e orando. Mas é muito difícil pensar positivo 24 horas por dia. Sim, mas nós somos capazes. Porque Jesus está no leme das nossas vidas e Ele conta conosco e Ele espera que Ele só espera que a gente saia melhor dessa vida, que a gente saia renovado, que a gente conquiste a nossa melhora. Então só depende de nós, não é? O nosso pensamento, ele é tão poderoso, então, como nós acabamos de exemplificar, que ele é capaz de organizar toda a nossa estrutura física. Né? Então, pela mente saudável, nós podemos organizar todas as células do nosso corpo e gerar saúde. Uma coisa interessante que a gente pode ver, quando a gente está assim triste, deprimido, né?
quando nós estamos pensando negativo, numa vibração ruim, numa energia ruim, né, numa onda negativa, qualquer machucadinho que você tenha, qualquer corte que você tiver, uma cutícula que você for tirar, se você tiver num momento ruim, baixa energia, vibrações negativas, pensando negativamente, aquele corte vai inflamar. Vai inflamar e vai demorar para cicatrizar. Porque nós podemos, pelo nosso pensamento, organizar ou desorganizar a nossa estrutura física, as estruturas da nossa célula, todas as células do nosso corpo. O câncer começa assim. Porque a nossa mente, quando nós estamos em harmonia, ela manda ordem para o nosso sistema imunológico produzir saúde. E o nosso sistema imunológico vai produzir saúde. O câncer começa assim, quando nosso organismo produz células cancerígenas todos os dias. Mas todos os dias o nosso sistema de defesa, a nossa sintonia com Deus, a nossa certeza, o nosso objetivo, o nosso otimismo, a nossa alegria, a vontade de acertar, faz com que outras células, né, os nossos anticorpos, destruam essas células cancerígenas. Mas, se num determinado momento da nossa vida, né, cuidado, porque se num determinado momento nós estamos insatisfeitos, magoados, infelizes, com rancor, com ressentimento, essas células cancerígenas vão se multiplicar mais e vão gerar doença no nosso corpo. É assim que começam as doenças. Irmão José fala uma coisa interessante, que quando a doença já se encontra instalada nos tecidos sutis da alma, quando a doença se instala no seu espírito, na sua alma, o que é isso, a doença? É você pensar negativamente. Você adoeceu o seu espírito. É você manter energias ruins, vibração ruim, onda negativa, corrente negativa. Quando você permite que essa doença se instale no seu espírito, na sua alma, aí a doença pede providência terapêutica, tratamento, que vai durar muito tempo. Talvez uma encarnação seja insuficiente para você curar a sua alma, para você curar o seu espírito. Às vezes, nós vamos viver várias encarnações para curar o nosso espírito. Então, cuidado, não podemos nos demorar muito tempo em baixa sintonia, em vibrações ruins, em pensamentos negativos, em depressão, em tristeza. Não podemos nos demorar muito tempo. Porque quando o corpo físico adoece, é sinal que o seu corpo mental já adoeceu. Então, quando o meu corpo adoece, o que eu tenho que fazer? Eu vou ao médico, não é assim? Eu vou ao médico. Mas eu tenho que vigiar o meu pensamento, para o meu corpo físico não adoecer. Mas quando ele adoece, eu tenho que fazer o caminho contrário. Agora, eu tenho que tratar o corpo, eu tenho que buscar o tratamento espiritual para equilibrar a minha mente, para me ajudar a encontrar esse caminho de luz, para me ajudar a ter pensamentos positivos e gerar a saúde. Quando, na verdade, se eu pensar positivamente, né, nós vamos ter saúde. É verdade, companheiros, que muitas coisas na nossa vida, vocês vão falar assim, nossa, mas será que a gente pode mudar tudo na nossa vida? Não. E nós vamos ver que nem tudo a gente pode mudar. Então a gente pergunta, quer dizer que a gente não pode ficar triste, né? Se tudo começa no campo mental, eu só tenho que ter alegria.
Eu não posso ficar triste? Não, claro que nós podemos ficar tristes, sim. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, muitas vezes a tristeza dói. A perda de um ente querido dói. Eu preciso ficar triste. Eu preciso sofrer. Faz parte do meu aprendizado superar esse momento. Às vezes, aquela expectativa em torno de um trabalho que eu não consigo me deixa deprimido, me deixa triste. Não é? A expectativa que nós criamos a respeito do companheiro, da companheira, dos filhos, nos deixam deprimidos, tristes. Nós não podemos ficar tristes? Sim, nós podemos ficar tristes e devemos. Só não podemos nos demorar muito na tristeza, porque aí o nosso campo emocional não manda nenhuma ordem para o nosso sistema imunológico. E aí, as doenças, o nosso corpo pode começar a gerar as doenças. E fica difícil, nós vamos ter que fazer o caminho contrário depois, né? Como nós acabamos de ver aí. Então, olha só. Então, quer dizer que nós podemos mudar tudo? Não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala para nós o seguinte: que a maioria das nossas aflições são geradas por nós mesmos. Olha só. Os espíritos esclareceram a Kardec: olha, a maioria dos sofrimentos humanos é gerado pelas próprias pessoas. E aí vem André Luiz e quantifica esse valor. André Luiz fala o seguinte: olha quanto que é importante nós entendermos isso. Que 2/3 das nossas enfermidades de hoje são geradas por nós mesmos, pela nossa maneira de pensar. 2/3, quer dizer que 2/3 do nosso sofrimento nós podemos mudar, mudando o nosso pensamento. 1/3 não. 1/3 realmente é karma. 1/3 realmente é aquilo que nós temos que passar. Nós não podemos mudar tudo. Tem coisas que nós não podemos mudar na nossa vida. 1/3, às vezes, de algumas situações, nós não podemos mudar. É o karma, é o teste, é o testemunho que nós temos que passar. Nós podemos até superar isso em algum momento da nossa vida, mas nós temos que vivenciar esse 1/3, que faz parte daquilo que nós escolhemos para nós nessa vida ou em vidas passadas. Faz parte, não tem como fugir. Mas 2/3 dessa enfermidade, dessas doenças, nós podemos mudar através do nosso pensamento, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de gerenciar e de gerar o nosso pensamento e a nossa vida e da nossa maneira de viver. Então, nós podemos sim, 2/3 nós podemos mudar. E aí, os espíritos falaram para Kardec também o seguinte: olha como nós somos assistidos o tempo todo pela espiritualidade. Basta fazer essa ligação, essa sintonia. E os espíritos falaram: olha, não tem como a gente afastar o mal das pessoas, mas nós podemos, pelo pensamento, intuir aquela pessoa, né? Afastá-los do caminho do mal. Por exemplo, se a gente está andando por uma via, nós estamos caminhando, tem um buraco, e a gente é distraído, hoje a gente se distrai tanto com o celular, não é? Olhando para o celular e tal, WhatsApp, né? Não é verdade? E eu não vejo o buraco, existe um buraco ali na minha frente, eu vou cair, vou machucar. Os espíritos não vão materializar ali e tampar o buraco que está na minha frente. Mas ele pode falar: olha, presta atenção, olha para baixo. E quando eu me sintonizo com a espiritualidade, eu olho para baixo, eu vejo o buraco e eu não caio. Então, eles não podem tirar o buraco da minha frente, eles não podem tirar as minhas dificuldades da minha frente, as minhas dores, mas eles podem me ajudar a superar isso. Pela minha sintonia, eles podem me dar força. E como que nós conseguimos isso? De que forma que nós conseguimos?
através da prece e da sintonia com a espiritualidade maior. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós conseguimos mudar a nossa vida através da prece. A prece é essencial na nossa vida. Essencial. É através da prece que nós encontramos forças para enfrentar as nossas dificuldades, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que todos nós temos que passar. E a prece não é só para pedir, né, companheiros? A prece é também para agradecer. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que nós temos, pela vida, né? Às vezes até pelas dificuldades, porque muitas vezes aquele familiar que está do seu lado não é aquele que você desejaria ter, né? Não é aquele exemplo de marido, de esposo, de companheiro, de companheira, né? Não é também, não supre aquela expectativa de pai, de mãe em relação ao filho, mas é aquele que a espiritualidade preparou cuidadosamente para que a gente pudesse aprender juntos e crescer juntos. Então nós precisamos fazer essa sintonia com a espiritualidade maior. Sueli Caldas e Schubert, ela fala uma coisa que a gente tem que pensar um pouco sobre os nossos pensamentos negativos. Ela fala que nós, pelo nosso pensamento infeliz, nós podemos influenciar uma pessoa que está tendo um pensamento suicida lá na esquina. Então, vocês imaginam como a nossa energia é importante. Você está pensando negativamente, você potencializa o pensamento negativo de alguém. Onde eles, lá na esquina. Porque pensamento é energia. André Luiz fala que pensamento é uma onda, é uma energia eletromagnética, que possui características físicas e químicas. É uma energia que caminha. Não é? Nós estamos mergulhados nesse fluido, nessa energia, chamada fluido cósmico universal, que flui das mãos de Deus para todos nós. E que plasma todos os nossos pensamentos. Então, o pensamento negativo de hoje, nosso agora, pode influenciar uma mente suicida ou que esteja no caminho do mal, né? Onde ele estiver. Às vezes, há muitos metros e até quilômetros de distância. Então, precisamos realmente ter essa consciência, entender que nós estamos mergulhados em Deus, porque Deus é essa energia, é energia total, tudo vem de Deus, e Deus é a fonte de toda energia. Paulo falou isso para nós. Então nós precisamos realmente nos conscientizarmos, né, dessa fonte de energia e manter a nossa sintonia. O que é sintonia? Sintonia é quando nós procuramos nos elevar para atingir a espiritualidade maior que nos atinge, que nos assiste. Aqui nesse momento, por exemplo, nós estamos procurando uma sintonia com os espíritos que trabalham nesta casa em nome de Jesus e que vêm em nosso auxílio. E quando nós pedimos, o pensamento, ele é muito mais veloz do que a luz, tem uma velocidade muito maior do que a luz. Então, quando nós pensamos, o nosso pensamento, quando é dirigido com muita vontade, porque pensamento e vontade têm que caminhar juntos. O nosso pensamento e a nossa vontade, a vontade de transformação, de pensar positivo, tem que caminhar juntos. Porque é fácil pensar positivo? Não. Eu tenho que ter vontade firme, senão eu não consigo mudar a minha vida. Então, tem que caminhar juntos. Então, quando nós estamos com essa vontade firme, nós sintonizamos com essa energia maior que é Deus. Então, companheiros,
atenção. Olha quanto que é importante essa mensagem de Lao Tzu, que é um espírito que deixou para nós muitos ensinamentos. Vigie os seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Vigie suas palavras. Elas se tornam ações. Vigie suas ações. Elas se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos. Eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter. Ele se torna seu destino. Sabendo que o nosso destino, a nossa destinação aqui na Terra é ser feliz. Mas é muito difícil ser feliz. Né? Muito difícil. Como é que eu vou pensar 24 horas por dia em coisas boas? Mas realmente, o que você está fazendo para ser feliz? Como você está conduzindo o seu mundo íntimo para ser feliz? Não é? É preciso pensar sobre isso. E fica uma reflexão para nós, lembrando que no segundo momento nós temos uma história ainda para contar e nós continuamos no segundo momento. Então a reflexão para nós hoje é o seguinte, a respeito do pensamento positivo. Como está seu corpo físico hoje? Está sentindo dor? Está desanimada? Né? Como está o seu corpo físico hoje? Como está sua saúde hoje? Como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? O seu trabalho? Como está a sua família? Né? Como está você na sua vida social? Como está? Porque tudo começa no nosso pensamento. O pensamento é tudo. Nós podemos mudar a nossa vida mudando o nosso pensamento. Tem um livro da Louise Hay, exatamente com esse título, Você Pode Mudar a Sua Vida. Vou contar que ainda tem uns minutinhos, né? Louise Hay, ela desencarnou recentemente. Acho que tem uns 2 meses que ela desencarnou. E ela, então, foi uma pessoa que enfrentou desde cedo muitas dificuldades. Ela, para começar, ela foi estrupada, né, pelo seu pai, né? E aquilo marcou a vida dela profundamente. Ela guardou uma mágoa, um ressentimento e um rancor profundo, né, dessa pessoa, da vida, da situação. Enfim, ela criou em volta dela uma energia muito negativa. E ao longo do tempo, porque a doença não aparece de hoje para amanhã, eu fiquei insatisfeita hoje, amanhã estou doente. Não. Ao longo do tempo, a somatória das nossas insatisfações, da nossa tristeza, vai gerar a doença. E durante, então, muito tempo, ela guardou isso. E depois de um longo tempo, ela foi ao médico, ela já era jovem, né? Já devia ser uma jovem senhora, ela foi ao médico e ela apresentou um câncer. Um câncer, eu acredito, acho que era um câncer de útero. E o médico então falava para ela o seguinte, olha, você tem que operar, né? Rapidamente, você precisa fazer essa cirurgia, porque você tem um câncer agressivo e que você precisa operar. E ela, toda a vida, ela foi uma pessoa, ela escrevia sobre esse poder da mente, do pensamento positivo. Ela falou, não é possível, né? Que eu prego tudo isso e eu me permiti adoecer. Porque ela se permitiu adoecer na mágoa, na tristeza, no ressentimento, na dor. Ela demorou nesse mal-estar durante muitos anos. Então ela chega em casa e fala, eu não vou operar, eu vou me curar. E isso está no livro, vocês podem ler. Você pode curar a sua vida. O livro é da Louise Hay, só procurar e ler. E ela chega e começa a mudar os seus pensamentos. Ela começa, então, a mudar
o seu pensamento. E de repente, daí algum tempo, ela volta no médico. Daí algum tempo ela volta e faz o exame. E o câncer havia desaparecido. Então, para a nossa meditação, né? Desculpa, passei tudo. Para que a gente possa meditar, mais uma vez, eu pergunto para vocês, para nossa reflexão, como está o seu corpo físico hoje? Como está a sua saúde hoje? Como está a sua vida? Como está o seu pensamento? Como você está se conduzindo? Então, nós vamos agora dar uma paradinha para fazer o encerramento e voltamos num segundo momento.